Queridos estudantes, olá! Encerramos o nosso último módulo tratando da Segunda Guerra Mundial, conflito de grandes proporções que colocou frente a frente duas coalizões militares, o Eixo e os Aliados. E este confronto se encerrou com a vitória dos aliados. Iremos tratar, a partir de agora, das consequências da Segunda Guerra Mundial, bem como dos tratados de paz que definiram uma nova ordem internacional. A Segunda Guerra Mundial resultou em perdas humanas absolutamente catastróficas. Temos estatísticas que giram em torno de 60 milhões de mortos, sendo que o número de mortos entre civis foi pelo menos 4 vezes superior ao número de mortos entre os militares. E como as batalhas mais sangrentas e mais decisivas foram travadas na região do leste europeu, foi ali que tivemos a maior mortalidade e as suas maiores destruições. Não por acaso, ali no leste europeu também tivemos alguns dos cenários mais horrendos da Segunda Guerra Mundial. Dentro da tentativa nazista de se exterminar sistematicamente o povo judeu, tivemos a morte de aproximadamente 6 milhões de membros desse povo. Portanto, a Segunda Guerra Mundial, além de gerar impactos absolutamente catastróficos do ponto de vista material para o continente europeu, também vai gerar impactos psicológicos absolutamente horrendos. E esta questão da mortalidade sistemática de judeus será fundamental para a geopolítica do pós-guerra, uma vez que este será um fator importantíssimo para definir uma defesa fundamental da causa judaica pela criação de um Estado na região do Oriente Médio, como ainda veremos. Vimos que no início da Segunda Guerra Mundial, os países do eixo exerceram uma certa preponderância militar sobre os seus inimigos. Entretanto, a partir de 1943, o jogo foi virado e a vitória dos aliados era dada quase como certa. Não por acaso, antes mesmo do término concreto da Segunda Guerra Mundial, já foram assinados alguns acordos e definidos alguns tratados sobre como funcionaria a ordem internacional após o término efetivo da Segunda Guerra Mundial. É o caso, por exemplo, da Conferência de Bretton Woods, realizada no mês de julho de 1944, na cidade de Bretton Woods, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. E essa foi uma conferência importantíssima, porque ela modelou como seria um funcionamento da ordem econômico-financeira internacional após a Segunda Guerra Mundial. E como àquela altura os Estados Unidos eram detentores incomparavelmente da maior reserva mundial de ouro, a Conferência de Bretton Woods foi responsável por estabelecer a paridade entre o ouro e o dólar e estabeleceu que o dólar seria a moeda internacional de referência no comércio mundial. Portanto, esta conferência será responsável por estabelecer a hegemonia comercial do dólar em nível internacional, algo importante para definir a preponderância dos Estados Unidos entre os países capitalistas após a Segunda Guerra Mundial, como veremos. E a Conferência de Bretton Woods também foi responsável por criar o Fundo Monetário Internacional, o FMI, um importante organismo ou instituição financeira responsável por regulamentar a ordem financeira internacional e com sede na cidade de Washington, o que também revela para nós essa preponderância dos Estados Unidos na ordem capitalista internacional. Outras conferências importantes aconteceram no ano de 1945, como, por exemplo, a Conferência de Alta no mês de fevereiro e a Conferência de Potsdam no mês de julho. Essas duas conferências foram responsáveis por estabelecer o funcionamento político do continente europeu no pós-Segunda Guerra Mundial. A Conferência de Alta foi responsável por estabelecer uma espécie de partilha político-ideológica do continente europeu. E a Conferência de Potsdam realizou algo equivalente, porém em escala reduzida. Definiu a partilha político-ideológica da Alemanha. Portanto, essas duas conferências realizaram a partilha político-ideológica do continente europeu e estabeleceram aquilo que nós podemos chamar de zonas de influência sobre a Europa. Ou seja, como os Estados Unidos exerceram um papel fundamental nas batalhas travadas na parte ocidental da Europa e a União Soviética exerceu um papel fundamental nas batalhas travadas na parte oriental ou leste da Europa, essas duas conferências estabeleceram que Estados Unidos e União Soviética seriam responsáveis por tutelar os países e organizar a sua reconstrução tão logo terminasse a Segunda Guerra Mundial. No entanto, temos aqui uma informação muito importante.
vimos que, em grande parte, a Segunda Guerra Mundial foi uma reedição ampliada da Primeira Guerra Mundial. E como os países vencedores na Segunda Guerra Mundial foram, grosso modo, os mesmos países que venceram a Primeira Guerra Mundial, houve uma espécie de confirmação da solução político-territorial realizada pelo Tratado de Versalhes em 1919. Por isso que a Segunda Guerra Mundial não realizou mudanças fronteiriças muito grandes no continente europeu. Basicamente, as soluções político-territoriais realizadas após a Segunda Guerra Mundial foram confirmações das soluções político-territoriais realizadas pelo Tratado de Versalhes. No entanto, temos aqui uma diferença importante. Essa diferença está no território alemão. A Alemanha será dividida em duas zonas de influência, numa zona estadunidense e numa zona soviética. Entretanto, essa divisão ideológica vai também se transformar numa divisão político-territorial. A Alemanha será dividida em uma Alemanha ocidental e numa Alemanha oriental. E como a cidade de Berlim, a capital da Alemanha, estava dentro do território da Alemanha Oriental, a cidade de Berlim também será dividida numa Berlim Ocidental e numa Berlim Oriental. A Berlim Ocidental sob influência dos Estados Unidos e a Berlim Oriental sob influência da União Soviética. E essa é uma informação muito importante porque esta partilha político-territorial da Alemanha será a expressão mais importante daquela que será a disputa e a divisão ideológica do mundo após a Segunda Guerra Mundial e o confronto bipolar que vai se estabelecer entre o capitalismo e o socialismo. E por fim, em junho de 1945, tivemos a Conferência de São Francisco, realizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E esta conferência foi responsável pela criação da Organização das Nações Unidas, ou da ONU, que foi uma tentativa de reeditar a Sociedade ou Liga das Nações criada após a Primeira Guerra Mundial. A estrutura interna da ONU era formada por dois organismos fundamentais. A Assembleia Geral, responsável por ter delegados de todos os países membros e também responsável por decidir questões gerais acerca das principais problemáticas internacionais, e o Conselho de Segurança, o organismo mais importante, porque é o único que poderia tomar decisões que viessem a vincular todos os países membros. E o Conselho de Segurança estabeleceu inicialmente a presença de 10 países membros. Países esses que foram ampliados após 1963 para 15 países membros. Entretanto, apenas 5 países seriam seus membros permanentes. Os outros 5, ou futuramente 10 países, seriam membros rotativos. E é importante termos em mente que os 5 países permanentes do Conselho de Segurança da ONU foram os 5 países protagonistas entre os países aliados na Segunda Guerra Mundial, sendo eles os Estados Unidos, a União Soviética, a China, a França e a Inglaterra. E um documento importante resultante da criação da Organização das Nações Unidas foi a chamada Carta da ONU, responsável por estabelecer os princípios que viriam a nortear as relações internacionais. E esses princípios eram, basicamente, a autodeterminação dos povos, a solução dos conflitos pelo diálogo e a cooperação internacional. Entretanto, nós temos que compreender aquilo que vai caracterizar mais propriamente do ponto de vista político-ideológico a situação mundial no pós-Segunda Guerra Mundial, algo que veremos em nosso próximo vídeo. Vamos até ele.